Boa tarde, pessoal. Estou mais uma vez aqui na torre. Hoje, infelizmente, o passeio não será externo, porque nós estamos numa chuva aqui danada. E aí, vocês vão ter que se contentar com a minha presença aqui, mostrando a arte da Ikebana. Continuando a nossa aula da semana que a gente parou, do mês passado, falando a respeito da arte oriental, né, e das situações que causaram, por conta da saída dos samurais do poder e da entrada do príncipe, na época, regente, fazendo o papel de soberano no Japão. E as artes, elas entraram, então, em domínio popular, né? Então, vamos continuar dessa parte que nós paramos. O que aconteceu com o pensamento japonês nessa época? Entrou o budismo no Japão, ao mesmo tempo que eles já tinham uma religião bem montada, que era o shintoísmo, que preservava muitos fenômenos naturais, a natureza das coisas. O povo japonês, ele já vinha desses preceitos, né? De algumas, superstições, de coisas que já vinham do ponto de vista japonês de ser. E em função da acumulação, que o Japão ele é uma área que tem muito vasta, né? Porém, o lado habitável do Japão é pequeno, porque são muitas áreas montanhosas e também tem uma situação de que o Japão ele não tem muitos lugares para você habitar. Então, eles se acumularam desde sempre. Mesmo aqueles que faziam plantio, eles plantavam em terras pequenas, em poucos espaços. Daí a tecnologia japonesa é uma das melhores do mundo em função disso. Então, pela necessidade de acumulação, a partir dessa parte, quando os americanos entraram no Japão e quando os japoneses tomaram o pé da situação da Ikebana, eles acabaram pegando essa situação para eles, mas ao mesmo tempo que o Japão era um país de muitas áreas, eles tiveram que se acumular em determinados locais. Para isso, o pensamento do japonês, ele se voltou muito para dentro. A arte japonesa voltada para dentro, voltada para as questões internas, dentro de contemplação. Porque, como você não tem uma área muito grande nem vasta para explorar, você tem que explorar o que está dentro de você. Então, aí nós vamos entrar no pensamento oriental. E para isso que eu trouxe aqui hoje uma biografia, para quem gostar desse tipo de pensamento e quiser se aprofundar um pouco mais, para entender essa relação que o japonês tem com ele mesmo, com as coisas que pertencem ao mundo e com a natureza. Eu recomendo vocês lerem essa arte cavalheiresca do arqueiro Zen. A Adriana vai colocar depois nas sobrelinhas para vocês poderem ver quem é a editora e tudo mais. Esse livro eu consegui num sebo, então eu não sei se é muito fácil de conseguir, mas vale a leitura. É um livrinho muito, muito fininho. Olha, aqui ele acho que tem 80 ou 100 páginas no máximo. E vale a pena para você conhecer e para todos terem uma ideia do que é o Zen, né? Que todo mundo fala, esse pensamento Zen oriental, o porquê que surgiu o Zen tão forte no Japão e por que as pessoas hoje elas falam tanto de Zen, eu quero ser Zen, que entrou numa situação muito, popular, mas ao mesmo tempo é uma coisa muito complexa. Porque trata justamente disso, do olhar para dentro de si, que vem muito em voga hoje, com essa limitação que a gente tem de espaços, exploração do mundo como está sendo explorada, até que ponto a gente está indo pelo caminho certo, até que ponto é hora de parar, é hora de retomar, é hora de repensar e é hora de seguir em frente. Então hoje, como não me sobrou um espaço aqui externo, e depois no final eu prometo que vou dar uma geral, só para vocês entrarem nesse ambiente maravilhoso que é a torre, a gente vai estar aqui tentando mostrar para vocês duas ikebanas, com as flores que nós conseguimos aqui debaixo da chuva, e eu trouxe um material bonito para vocês, para que a gente consiga ilustrar isso. Então a ikebana é fragmentação da natureza em si, dentro de um espaço pequeno, não é? Onde você hoje consegue trabalhar o seu lado espiritual, o seu lado mais interno, o seu lado de autocontrole e ao mesmo tempo meditar.
Como assim meditar? Meditar na flor em si, na beleza que ela pode transmitir, na simplicidade do arranjo e nessa questão de se desligar do mundo externo, se desligar um pouco dos problemas, se desligar nas situações que a gente se coloca no dia a dia, às vezes muita bobagem, muita coisa que nos faz mal. E agora vamos nos concentrar nesse arranjo lindo e, de novo, vou chamar todos vocês para que concentrem bem o pensamento de vocês numa coisa muito especial, nesse dia que nós estamos aqui, às 3h30 da tarde, com essa oportunidade de trabalhar com a natureza, de trazer essa energia para dentro de nós, a energia que está aqui nessa torre hoje, que eu estou tentando transmitir, e que nós vamos fazer nesse arranjo. Então, concentrem um pedido bem especial, numa coisa maravilhosa, se sintam melhor no dia de hoje. Vamos lá, um minutinho para que vocês consigam se concentrar. E eu sempre falo, uma coisa que seja simples de resolução. Nada que vá se resolver daqui a um ano, porque aí a gente não vai ter condição de determinar ou até mesmo de mensurar se aconteceu ou não. Então, vamos lá. Todo mundo pensando. 1, 2, 3, agora vai. Agora a gente vai apresentar o nosso material de hoje. A pedidos das pessoas daqui, que sempre falam comigo, Adriana, puxa, você poderia fazer um arranjo de cesta é tão lindo, o Japão tem uma vasta coleção de cestaria, que eles têm essa manufatura lá, que inclusive vai de pai para filho há anos no Japão, mas eu quis aqui hoje, de propósito, trazer uma arte nossa, popular, que é uma cesta indígena, que eu comprei na Mata Atlântica, aqui nessas regiões de praia nossa, que muitos já viram, né? É uma cesta feita pelos índios, para que a gente possa ver como ela pode ser utilizada com arranjo. Às vezes a gente tem uma cestinha dessa em casa, porque muitas pessoas já pararam na frente do índio, comprou. Então, é lógico que eu não vou conseguir usar essa cesta sem nada dentro para colocar uma flor. Então, aqui é o que eu vou mostrar para vocês hoje. A gente vai pegar um vaso de vidro, não é? Que seja mais ou menos compatível com a cesta. Vocês vão ver aqui, eu coloquei embaixo, eu não sei se dá para ver, é uma espécie de hanadomê, não é aqueles com os espetos nem nada. Por quê? Porque às vezes eu venho aqui para Ribeirão Pires e as flores que a gente tem aqui são muito pesadas. Então, se esse vidro e essa cesta forem mais leves, o arranjo vai tombar. Então, eu coloquei ele já no fundo quando eu vim de casa, apesar de não saber o que nós iríamos usar, assim, quando eu cheguei, que a gente definiu. Então, eu vou colocar esse vidro dentro da nossa cesta e vou arrumar ele lá dentro. Olha lá, pronto. Já arrumei ele aqui dentro. Ele já está aqui pronto para que a gente consiga colocar as nossas flores, tá? E aí, o que eu trouxe aqui? Esses palitos de churrasco, que vocês já viram isso, todo mundo tem em casa, tá? Porque às vezes fala, ai, Adriana, a boca do vaso está muito grande, eu não vou conseguir trabalhar com isso. Então, eu trouxe justamente para vocês verem que vocês podem trabalhar, principalmente porque essa cesta tem alguns furos, né? Vocês podem tomar partido do furo da cesta e ir encaixando o palito de um lado para o outro. Por que eu estou fazendo isso? Porque eu divido a capacidade que tem no vidro. Então, o que acontece? Quando ele passa de um lado para o outro, ele limita a boca do vaso, para que seja mais fácil para vocês colocarem a flor. Aí, a gente, olhando no jardim hoje, o que eu pedi que ela pegasse foi uma plantinha chamada camarão, que é uma planta que normalmente a gente vê por aí, em todos os lugares, pelos jardins aí externos, públicos de São Paulo. Perto da minha casa tem vários dessa plantinha, esse camarão, porque eu achei que ele ia ornar muito bem com essa cesta, porque a leveza dele vai fazer com que ele combine com esse material, com que ele dê a força que esse material precisa e ao mesmo tempo a delicadeza. Então, olha, lembra que eu estou fazendo um arranjo para vocês, tá, gente? Isso aqui pode, depois no final, eu vou dar uma ajeitadinha, como eu sempre dou, tá? Então, hoje, para que a gente fique... deixa eu só dar uma posicionada aqui para o lado, para eu olhar. Isso aqui é uma live que está aparecendo, a gente está ao vivo. Eu só vou olhar, ajeitar e colocar de volta, tá? Então, o camarão, que é uma flor que todo mundo consegue pegar por aí. Olha lá, vamos lá, olha aqui. Isso aqui todos conseguem fazer em casa, gente. Isso aqui é muito simples. É uma flor que tem
né? E ao mesmo tempo a gente está valorizando essa cestaria. Eu poderia ficar aqui com vocês horas. A ideia daquilo que vocês podem fazer com a leveza que o material transmite, né? O outro que eu trouxe é um vaso cerâmico. Eu vou trazer ele aqui para o meio um pouco mais, para entrar no foco da câmera. Ele é um vaso que imita meio uma moranga, né? Ele é bem bonito, é um vaso cerâmico. E como vocês podem ver, a boca dele é bem larga. E ele é muito pesado. Então é um vaso para vocês trabalharem com coisas maiores, com flores que têm um peso maior, né? E aí, se vocês não tiverem isso, hoje eu trouxe aqui uma possibilidade para diminuir essa boca desse vaso. Isso aqui, você compra um Ceasa, isso aqui é kiwi, é galho de kiwi. Se alguém for no Ceasa durante a noite, ou conhece alguém que vá para lá, uma floricultura, não sei o que, fala, olha, traz para mim um galhozinho de kiwi. Por quê? O que esse kiwi faz? Ele me possibilita diminuir a boca fazendo um trabalho na boca do vaso. E ao mesmo tempo, ele vai fazendo uma ornamentação de forma com que a gente consiga aproveitar a beleza dele, não é? E ele se tornar um pouco mais fácil de eu encaixar as flores. Porque vocês não esqueçam que eu não utilizo o Hanadome. Então, o que eu estou dando aqui são ideias para que vocês, sem utilizar o Hanadome, consigam trabalhar o arranjo de flor de vocês. Então, o que vocês vão fazendo? Vocês vão cortando esse kiwi, né? De forma com que vocês consigam preencher o espaço do vaso. Lembrando sempre que depois o pessoal daqui vai, quando eu me afastar, porque a gente agora está nessa coisa de ficar longe, né, uns dos outros, quando eu me afastar, elas chegam aqui e elas vão filmar o que foi que eu fiz aqui, que aramado que eu fiz aqui, para deixar com que esse vaso ficasse menor, tá? Então vamos lá. Eu vou continuar fazendo aqui, usando desse galho de kiwi, para que vocês consigam observar o trabalho que está sendo feito na boca do vaso. Ó. Agora sim, agora eu vi que ele já fez um trabalho e a pedidos meus a gente tirou, né, do jardim para quem já veio ver aqui na torre, sabe que a gente tem uma quantidade de hortênsias maravilhosa. Então, nada melhor do que usar o produto que a gente tem aqui no nosso local, que é o que nós estamos fazendo, recolhendo do nosso jardim para que a gente possa colocar essas flores aí. E aí eu já vou virar rapidinho, eu sei que vocês estão curiosos, mas eu já vou virar rapidinho aqui o arranjo para que vocês possam ver que beleza que isso aqui ficou. Olha lá. Não demorou 5 minutos para fazer. Não demorou 5 minutos e a gente tem um arranjo lindo com esse vaso que está aqui. Eu vou colocar ele mais para cá só para a gente continuar a conversa. Se vocês quiserem ainda e sentirem necessidade, ainda pode fazer um trabalho de boca de vaso, ou seja, pegar umas folhagens que tenham por aí, alguma coisa que você ainda tem em casa, e aí você pode colocar uma folhagem aqui para você não ficar olhando essa boca do vaso, que fica olhando quando você está olhando o arranjo de costas. Esse arranjo normalmente ele vai ser visto só de frente, mas se ele tiver em algum lugar que você queira preencher todos os lados, aí esse arranjo permite isso, ainda que você faça uns outros trabalhos na parte de cá, na parte de lá, e continue o arranjo dessa forma. O mais importante agora, gente, é trazer a natureza para perto de vocês. Não é essa questão de, e a técnica, olha, professora, você poderia me ensinar um monte de técnica? Com certeza, a gente aqui, como eu já venho falando, vai conseguir fazer cursos, né? Para que as pessoas consigam ter mais ideias. Não é técnica, mas é mais ideias do que fazer com a planta, de como colocar, de que jeito ela gosta de ficar. Essa é a minha proposta. Dar aulas realmente para que as pessoas possam ter essa ligação com a planta e sentir a necessidade que ela tem, a nossa, de estarmos uma em companhia da outra e ao mesmo tempo embelezar os nossos lares. Então a nossa proposta realmente é uma proposta mais simples, é uma proposta visando
uma coisa muito mais espiritualizada, muito mais dinâmica, né? Para não ficar muito tempo aqui amarrando a flor, porque eu acho que tolhe a beleza dela e ao mesmo tempo não me deixa feliz com isso. Então essa é a proposta que eu trago para vocês. Então agora, como eu prometi, a gente vai fazer uma tomadinha lá fora, só para vocês terem sabe, como é que se diz, um sentimento gostoso de estar aqui conosco, apesar da chuva. Isso aqui é lindo mesmo na chuva. Então a gente vai dar uma tomada na torre e mostrar um pouquinho para vocês. Depois a Lívia vem aqui para mostrar o acabamento dos arranjos.